O ano 2024 chegou ao fim e hoje vamos recordar 5 jogos marcantes neste ano civil que passou. Portanto, caso gostem, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Sugiro também que deixem aí nos comentários a vossa lista de jogos marcantes deste ano. O primeiro jogo que vamos recordar ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris. Espanha e França lutavam pela medalha de ouro. De um lado, tínhamos a Espanha, com jogadores como Alex Baena, Pau Cubarsí, Eric Garcia e Fermín López como nomes mais sonantes. Já do lado galês, jogadores como Enzo Milot, Michael Olise, Mateta e Lacazette eram os nomes maiores, mas nada faria prever a chuva de golos que cairia neste jogo repleto de emoção. Aos 11 minutos, Enzo Milot abriu ativo a favor dos gauleses, mas a vitória azul não durou muito. Aos 18 minutos, Fermín López, menino prodígio do Barcelona, restabeleceu a igualdade. 7 minutos depois, o mesmo Fermín López deu a cambalhota no marcador. Assim, a Espanha passava para a frente do resultado. Aos 28 minutos, Alex Baena marcou 3-1, o que aproximou a La Roja da medalha de ouro, quando se calhar já se pensava na festa espanhola. Aos 79 minutos, Akliouche reduziu para 3-2, o que deu algum alento aos franceses, que já para lá do minuto 90 viram Mateta, na conversão de uma grande penalidade, restabelecer a igualdade. Além disso, tivemos um jogo bastante disputado e intenso, digno de uma final. Aos 100 minutos, Sérgio Camelo fez o 4-3 a favor da Espanha, e para lá do minuto 120, o mesmo Camelo fechou o resultado em 5-3 e destruiu as esperanças gaulesas. Assim, depois de perderem a medalha de ouro em Tóquio, a Espanha conseguia vencer a medalha de ouro em Paris. Agora passamos dos Jogos Olímpicos para a Liga dos Campeões, que neste ano foi vencida pelo Real Madrid, que bateram os aurinegros do Dortmund por 2-0 na final, mas o grande jogo da competição veio nas meias finais. Real Madrid e Bayern de Munique lutavam pela presença na final. De um lado, o Real Madrid de Ancelotti, com jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham, que queriam mais uma Champions no currículo. Do outro, Bayern de Thomas Tuchel, que estavam a ter uma temporada para esquecer. Os bávaros perderiam a Bundesliga para o Leverkusen e já tinham sido eliminados da Taça da Alemanha. Ainda por cima, terminariam o campeonato em terceiro lugar. Só a Champions poderia salvar a temporada. Na primeira mão em Munique, Real Madrid e Bayern não foram para além de um empate 2-2, onde Vinícius Júnior marcou 2 golos, mas ninguém previa o que iria suceder-se na segunda mão, na capital espanhola, onde a emoção disse presente. Apesar da pressão inicial do Real Madrid, o Bayern abriu ativo no Bernabéu aos 68 minutos. Alfonso Davies, em um remate em arco, fez 1-0, mas a capa de herói do jogo seria vestida por Joselu, o avançado, que em um espaço de 3 minutos colocou o Real Madrid na final de Wembley. Aos 88 e aos 91 minutos, respectivamente, marcou os 2 golos que fizeram o 2-1 e assim coroou a temporada de fracasso do Bayern de Munique. Agora passamos da Champions para a Liga Europa, onde Atalanta e Leverkusen lutavam pelo título. De um lado, o Leverkusen, que entrava para este jogo completamente invicto na temporada. Os germânicos tinham vencido a Bundesliga e ainda conquistariam a Taça da Alemanha, e para fechar a temporada em beleza queriam conquistar a Liga Europa. Os comandados de Xabi Alonso tinham no seu plantel jogadores como Wirtz, Victor Boniface, Grimaldo e Frimpong como alguns dos jogadores destacáveis. Do outro, tínhamos a Atalanta, que treinada por Gasperini queria conquistar o seu primeiro título na prova, pois o Leverkusen já tinha conquistado a Taça UEFA em 1988 quando derrotou o Espanhol de Barcelona. A Atalanta tinha individualidades como Ademola Lookman, Scamacca, Kopp Meiners, Jim City e o guarda-redes Juan Musso. O Leverkusen seria uma autêntica sombra de si mesmo nesta partida. Os germânicos capitularam perante o domínio da Atalanta. Ademola Lookman foi destaque da partida com um hat-trick, marcou todos os golos desta final. Assim, a Atalanta, com esta vitória por 3-0, conquistava a sua primeira Liga Europa. E voltamos ao futebol de seleções, mais precisamente para a final do Euro 2024. Inglaterra e Espanha lutavam pelo título em um Olímpico de Berlim a abarrotar. De um lado, a Espanha de De La Fuente, que estava a fazer um europeu estrondoso, de longe a melhor equipa da competição. Os espanhóis jogavam um futebol envolvente, onde jogadores como Lamine Yamal e Nick Williams eram os principais destaques. Do lado inglês, comandados por Southgate, o futebol era bem mais pragmático, priorizando o resultado e não tanto a exibição, apostando na circulação de bola e aproveitando a criatividade de jogadores como Jude Bellingham, que muitas vezes salvavam os resultados, como ocorrido frente à Eslováquia. Nos oitavos de final, aos 47 minutos, Nick Williams, de pé esquerdo, fez 1-0 a favor dos espanhóis. Aos 70 minutos entrou a arma secreta britânica Cole Palmer, que 3 minutos depois, com um remate de fora da área, empatou a partida. Mas aos 86 minutos, Oyarzabal, de pé direito, fez o 2-1. Assim, a Espanha conquistava o seu 4º europeu.
E fechamos a nossa lista com mais um jogo da Liga dos Campeões, mas ocorrido na temporada 24-25. Bayern de Munique e Dinamo Zagreb jogavam a primeira jornada da fase de pontos corridos da Champions. De um lado tínhamos o Bayern de Munique com o novo treinador Vincent Kompany em estreia na competição. O Bayern que queria ter uma temporada bem melhor que a anterior, jogadores como Kane e Musiala, peças fundamentais no ataque bávaro, mantiveram-se na equipa. Do outro, o Dinamo Zagreb, que não era favorito nesta partida, ainda para mais jogava fora de casa. O Bayern, nessa noite, estaria imparável. Só Harry Kane marcou 4 golos. Aos 19 minutos, o avançado britânico abriu ativo na Allianz Arena. Aos 33, foi a vez de Rafael Guerreiro deixar a sua marca. Aos 38, Michael Olise fazia o 3-0. Aos 49, Bruno Petkovic reduziu para 3-1 e deu algum alento e esperança aos croatas. Um minuto depois, Ojiwara fez o 3-2, mas 7 minutos depois, Harry Kane fez o 4-2 e aos 61 minutos, Michael Olise fazia o 5-2. A vitória dos comandados de Vincent Kompany estava bem encaminhada, mas a chuva de golos ainda ia a meio. Harry Kane marcaria mais 2 aos 73 e aos 78 respectivamente. Quando o Dinamo pensava que pior era impossível, Sané e Goretzka fecharam o resultado em 9-2. Assim o Bayern vencia com goleada o jogo que estava em segundo lugar na lista de jogos com mais golos na Champions League, atrás apenas da vitória do Dortmund 8-4 frente ao Legia de Varsóvia em 2016. Sugiro mais uma vez que deixem a vossa lista nos comentários. Também não se esqueçam de ativar o sininho e de subscrever.